Graça e paz, meus queridos. Hoje estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, para aprendermos um pouco mais do nosso Deus, porque o nosso objetivo é estar sempre crescendo na graça e no conhecimento. E para isso nós precisamos mergulhar a fundo naquilo que nosso Deus disse, revelou, naquilo que Ele nos ensinou e através do seu ungido Yeshua, que nós conhecemos como Jesus. Então vamos hoje mergulhar fundo na palavra de Deus, buscando desde as origens, lá na primeira aliança, e trazendo até os nossos dias para aprendermos o que foi que Yeshua nos ensinou e por que nos ensinou. Amém, queridos? Vamos ver isso com profundidade logo depois da vinheta. O tema que nós vamos analisar hoje, lamentavelmente o dia de comemoração já passou. Deveríamos ter feito isso antes. Mas acontece que nós vimos muitos comentários na internet a respeito desse dia, a respeito do que significa, e alguns têm meias verdades, outros não têm verdade nenhuma, e então nós decidimos fazer para colocar aqui à disposição de quem tiver interesse de conhecer as verdades do Evangelho de Yeshua, as verdades da Palavra de Deus. Assim, todo aquele que tiver interesse deve mergulhar com profundidade nos ensinamentos que aqui serão colocados, para que você possa entender qual é a razão de todos esses ensinamentos teológicos. Ok, meus amados? Ok, queridos? Então, vamos abordar hoje um assunto chamado de Páscoa. Nós vamos entender a Páscoa e a ressurreição do nosso Mestre Jesus, ok? Vamos então começar esclarecendo o que significa Páscoa, porque muitos falam em Páscoa, mas não sabem o que significa. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica, vem do hebraico Pesach e significa, tem duas linhas de significado. Ela significa passagem e significa pulo, salto. Como passagem, nós podemos entender que foi a passagem de Deus na terra para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. O povo hebreu estava escravo no Egito e Deus passou na terra através do anjo destruidor para libertar o povo hebreu da escravidão que eles sofriam nas mãos do faraó. E como pulo, como salto, está dentro disto também, está vinculado a este significado também, só que daí não é em relação ao Altíssimo, é em relação ao anjo destruidor. O que quer dizer quando nós usamos como o significado de pulo, de salto? Deus havia mandado que os israelitas sacrificassem um cordeiro e aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Esse cordeiro já era uma figura de Yeshua. Mandou que aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando o anjo destruidor passasse, as casas que estivessem aspergidas com o sangue, ele pulava. Ele não entrava ali, ele pulava aquela casa e ia para outra. A outra que tivesse com sangue, ele pulava, até encontrar uma que não tivesse o sangue. A que não tivesse o sangue aspergido nos umbrais da porta é porque não era de hebreu, era a casa de egípcio. Ali o destruidor entraria e mataria os primogênitos do homem e dos animais. Então, o sinal seria o sangue aspergido nos umbrais da porta. E o destruidor pularia a casa que tivesse com esse sangue aspergido. Por isso que nós dizemos pulo ou salto, porque o anjo destruidor passava por cima, pulava e ia para outra. E como passagem, é o que nós já vimos, entendemos a passagem de Deus na terra através do destruidor para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Este é o significado da palavra Páscoa, ou seja, Pesach em hebraico. Para que essa Páscoa surgisse, acontecesse e se tornasse um memorial para o povo hebreu, o que aconteceu? O povo estava escravo, Deus levantou Moisés, colocou Moisés várias vezes para conversar com o faraó, tentar acordo, explicar, mas não tinha acordo com o faraó.
Faraó não libertava o povo de jeito nenhum. Então Deus tomou a decisão de que ele mandaria o anjo destruidor passar nas casas dos egípcios e matar todo o primogênito de homens e de animais. Aí Deus disse que com certeza, depois disso, o faraó iria libertar o povo. E assim foi feito e assim aconteceu. Muito bem, como seria isso? Deus determinou para Moisés que falasse ao povo que no dia 10 de Nissan, Nissan é o primeiro mês religioso dos hebreus, dos judeus. Então, o Nissan, em relação ao nosso calendário, ele pega uma parte de março, uma parte de abril. Ele pega os 2 meses, mas para o judeu é um mês só. Então, no dia 10 desse mês, e nós vamos observar também que Deus está falando aqui de dia do mês, dias numéricos, não é de dias da semana. Os dias da semana serão móveis dentro desse dia, mas os dias mensais, os dias numéricos serão fixos. Todo ano vai ser nesses dias numéricos. Então Deus determinou o quê? Que no dia 10 do mês de Nissan, do primeiro mês do ano do povo hebreu, cada família tomaria um cordeiro para si. Se a família fosse muito pequena, que um cordeiro fosse muito para eles consumirem, então poderia juntar 2 famílias com um cordeiro só. Mas no dia 10 se separaria esses cordeiros, guardariam separado, e no dia 14 à tarde imolaria esses cordeiros, e na entrada do dia 15, depois do anoitecer, porque o calendário hebreu é um pouco diferente do nosso. O nosso é solar, o deles é lunisolar. Então, o nosso dia começa à meia-noite. O dia do judeu começa às 6 horas da tarde. Então, um dia vem até às 6 horas da tarde. Quando chega às 6 horas da tarde, 6 e 1 já é outro dia. Então, um dia encerra às 6 horas da tarde e começa outro dia às 6 horas da tarde. Nós usamos 6 horas da tarde como um referencial, mas o referencial básico é o pôr do sol, que aproximadamente acontece às 6 horas. Muito bem, uma vez entendido isso, vamos em frente. Então, no dia 14, antes das 6 horas, esses cordeiros seriam imolados. No dia 15, à noite, o dia 15 já seria o próprio dia 14, mas depois das 18 horas. Quando o sol se pusesse, então eles fariam a ceia pascal e comeriam esse cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Esse dia seria o primeiro dia de 7 que eles deveriam comer pão sem fermento. Eles comeriam 7 dias seguidos pão sem fermento. E esse dia da ceia pascual seria o primeiro dia do pão sem fermento. Logo, este dia Deus decretou que ele seria um dia de descanso santo ao Senhor, ou seja, um Shabbat Gadol. O que é um Shabbat Gadol? Um descanso grande, um grande descanso, porque seria um feriado, um cerimonial, né, consagrado por determinação de Deus. Logo, este dia 15, se nós formos fazer a correlação do calendário hebreu com o nosso calendário, o dia 14 era uma quarta-feira, foi o dia de imolar os cordeiros, era o dia da preparação. Dia 14, quarta-feira, que tinha começado às 18 horas do dia 13. Dia 15 era o dia da ceia pascal, que começava às 18 horas do dia 14 e ia até às 18 horas do dia 15. Depois, dia 15, às 18 horas, terminava o feriado de Pêssah e entrava um dia intermediário, que era sexta-feira. E depois, às 18 horas da sexta-feira, entrava o Shabat semanal, que era o descanso normal que eles faziam de 7 em 7 dias. Todo judeu cumpre isso. No 7º dia, descansa e consagra para Deus. Trabalha 6 dias, no 7º descansa e consagra para Deus. Então, isto é estatuto perpétuo e é o 4º mandamento da lei de Deus, que os cristãos também devem obedecer. O 7º dia deve ser consagrado a Deus. Você trabalha 6 dias para você, o 7º você descansa do seu trabalho e se consagra para Deus. É isto que tem que acontecer. O cristão tem que viver isto também, porque isso é uma lei de Deus, não é uma lei de Moisés. Foi Deus que deu para Moisés. E Jesus não aboliu isso, não. Quem diz que Jesus aboliu está totalmente enganado. Vamos ver se der tempo, nós vamos explicar isso mais na frente. Muito bem. Agora, se não der tempo, tem outros vídeos no canal
que você pode entrar, que fala sobre o sábado, sobre o Shabat, né? E você vai entender isso a fundo, porque ali é exclusivamente sobre isso. Muito bem, então entraria às 18 horas do dia 16, que seria sexta-feira, entraria o Shabat, que na nossa linguagem portuguesa é sábado, né? Entraria o sábado. E às 18 horas do sábado começaria o domingo e seria o primeiro dia da semana, o dia 18. Muito bem, então esta foi a determinação de Deus, né? Todo dia 10 se guarda um cordeiro, no dia 14 imola-se esse cordeiro no final da tarde, e depois das 18 horas entra o dia 15, é a comemoração da Páscoa, a comemoração da ceia pascal, e no dia 16 é um dia intermediário, no dia 17 é um Shabat semanal. Então veja que ficou 2 Shabats aí. Um Shabat cerimonial, que é o Shabat Gadol, que é o feriado da Páscoa. Depois, a sexta-feira, que é o intermediário entre eles, e que em hebraico é chamado de Hol Hamoed. E daí vem o Shabat semanal. Muito bem, isso aí esclarece a Páscoa, o porquê da Páscoa, né? Como é que ela funciona e o calendário em que ela está envolvida. Muito bem, agora aí fica a pergunta que, aliás, é a razão do vídeo, mas e essa Páscoa, o que tem a ver com nós que somos cristãos? Isso aí era para o povo judeu, que estava escravo no Egito. E nós? Qual é o sentido da Páscoa para nós? Não é a ressurreição de Yeshua? Não é a ressurreição de Jesus? De jeito nenhum. Nunca foi. Você aprendeu errado a vida inteira, porque a Igreja Católica Romana, lá conluiada com Constantino, no Concílio de Nicéia, no ano 325, criou esse monte de dogmas e jogou, e foi implantado na cabeça das pessoas ao longo desses anos todos, né? Inclusive, quando entrou o período da Santa Inquisição, quem se opusesse a isso ia para a fogueira, né? A Santa Inquisição cobrava violentamente de quem se opusesse a qualquer ensinamento da igreja. Muito bem. Então, agora vamos entender o que é a Páscoa cristã para nós. É preciso saber que quando Deus determinou a libertação do povo judeu, do povo hebreu da escravidão do Egito, ele elegeu um líder. Ele fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com os patriarcas e elegeu um líder para conduzir este povo nesta primeira aliança. Esse líder foi Moisés. Moisés era um legislador, ele ouviu os mandamentos de Deus e depois foi colocando as leis de Deus em ordem para repassar ao povo, e ele era também o líder desse povo, né? Ele era a pessoa que conduzia, ele era o profeta de Deus que conduzia esse povo. Ele ouvia de Deus e repassava ao povo. Primeira aliança. Mas essa primeira aliança foi quebrada várias vezes pelos patriarcas. Então, Deus fez uma promessa através do profeta Jeremias de que faria uma nova aliança com o povo. E nessa nova aliança, a circuncisão não seria mais no prepúcio, como era o povo hebreu. Ele faria uma nova aliança com a circuncisão no coração. Logo, não era mais uma coisa exterior, era interior. Não se justificava mais pecados com sangue de touros e bodes, com sangue de animal, mas sim através do sangue do Messias que seria derramado na cruz e através do arrependimento. Então, Deus fez essa colocação através do profeta Jeremias. Só que antes de falar com o profeta Jeremias que fazia uma segunda aliança, Deus deu uma profecia para Moisés, que está lá registrada em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19, onde Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou levantar um outro profeta, olha bem, profeta, eu vou levantar um outro profeta semelhante a ti. Eu vou tirar esse profeta do meio do povo judeu. Esse meu profeta será retirado do meio do povo judeu. E eu vou colocar as minhas palavras na boca deste profeta, de modo que tudo que este profeta falar, se alguém ouvir as palavras que este profeta falar em meu nome e não obedecer, eu requererei contas do desobediente. Então veja que Deus está prometendo para Moisés
que vai levantar um novo profeta, porque ele vai fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança vai ter que ter um novo líder. Moisés é líder da primeira, na segunda vai ter um novo líder. E ele vai levantar um outro profeta semelhante a Moisés para ser o líder dessa nova aliança. E vai colocar as palavras dele na boca deste profeta, de modo que todo aquele que ouvir as palavras que este profeta falar em nome dele e não obedecer, ele vai requerer conta do desobediente. Então, quem seria este profeta, né, da nova aliança? O Messias, o Mashiach em hebraico. Desta forma, nós concluímos que o Messias traria as palavras de Deus. Ele seria o profeta que Deus levantaria, ele conduziria o povo, faria uma nova aliança no sangue dele, não seria mais em sangue de bodes e touro, agora o sangue derramado na cruz. Tanto é que Yeshua, quando comemora a Páscoa, na hora que ele dá graças pelo vinho, ele diz que este é o cálice da nova aliança no sangue dele. Então veja que a nova aliança está fundamentada no sangue do Messias, que é o profeta que Deus levantaria, que falou para Moisés, lá em Deuteronômio 18, 18 e 19. Isto implica dizer que Deus passaria na terra novamente, ele passou a primeira vez para libertar o povo hebreu da escravidão do faraó. Mas que agora na nova aliança, como não era mais uma coisa exterior, era circuncisão no coração, era interno, era espiritual e dependia de arrependimento, então Deus passaria novamente na terra através de Yeshua, através de Jesus, para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Por isso Páscoa, passagem. Por isso Pêssar, Páscoa, passagem. Deus passou a primeira vez no Egito, através do anjo destruidor. E agora ele passava a segunda vez através de Jesus, através de Yeshua. Só que agora não para libertar da escravidão do faraó, mas agora para libertar da escravidão do pecado, cujo pecado escravizava a humanidade desde o Éden, quando Adão desobedeceu. A terra se tornou maldita e todo aquele que nascia na terra nascia sob maldição. Inclusive o próprio Messias, quando nasceu aqui, nasceu sob maldição. Quando fala isso, muita gente se arrepia, ninguém quer aceitar, porque diz que Jesus é Deus e Deus não tem pecado. Ora, Jesus era homem, 100% homem. Se ele fosse Deus, o sacrifício dele não ia servir de exemplo para nós, porque quem pecou foi homem. Quem pecou no Éden foi homem. Agora, o homem peca e Deus que paga o erro que o homem peca contra Deus e Deus que paga o pecado do homem. Onde estaria a coerência? Seria mais fácil, então, Deus anular logo o pecado, dizer, ó, então eu liberto, tá livre, eu perdoo e pronto, não precisava acontecer nada disso. É uma questão de coerência, de lógica. Bom, em resumo, Deus passaria a segunda vez, agora através de Jesus, através de Yeshua, passaria na terra e libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Logo, ele faria, nesta passagem, ele faria a nova aliança dele com a humanidade no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, da nova e eterna aliança, para a remissão dos pecados, e que celebra a morte de Jesus até que ele volte. É assim que a palavra de Deus nos fala. Então Deus passaria e selaria esta segunda aliança com o sangue do seu ungido para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Todo aquele que aceitasse as palavras de Deus, que Yeshua falasse, colocasse no seu coração, entrasse pelo arrependimento, participasse do sangue da nova aliança, nascesse de novo, esse poderia ressuscitar espiritualmente para a vida eterna, porque todos estavam mortos espiritualmente pelo pecado de Adão. Tinha vida carnal, mas tinha morte espiritual. Então, através de Yeshua, ressuscitaria novamente para a vida espiritual e Yeshua venceu o pecado e a morte, subiu ao Pai, ressuscitou e voltou ao Pai e nos leva com ele para a comunhão com o Pai. Isto é Pêssar. Isto é passagem, isto é Páscoa. Então a Páscoa judaica é a comemoração do povo judeu, do povo hebreu, da libertação da escravidão do Egito. Então eles comemoram a Páscoa judaica.
Essa é do povo judeu. E depois tem a Páscoa cristã ou a Páscoa messiânica, que é a Páscoa em que Deus passa na terra através de Jesus, de Yeshua, para nos libertar da escravidão do pecado. Esta é a Páscoa para todas as pessoas. Na Páscoa hebraica só pode participar quem é circuncidado. Só judeu que é circuncidado no prepúcio pode participar. Incircunciso não pode. Mas na Páscoa messiânica, na Páscoa cristã, todo aquele que aceitar a Yeshua, a Jesus como seu Redentor e Salvador, aceitar as palavras que ele trouxe, que é as palavras do Eterno, e colocar em prática, nascer de novo, vai com ele para a glória e tem a sua vida salva, resgatada da maldição do pecado, tem a sua dívida rasgada e sobe com ele, quando for chamado, sobe com ele para a comunhão do Eterno. Esta é a Páscoa cristã, a Páscoa messiânica. Muito bem. E quando é que nós devemos comemorar isso? Devemos comemorar isso no domingo? No sábado? Amados, a Páscoa, a data da Páscoa é a mesma. A data da Páscoa é a mesma. Porque Jesus se ofereceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista disse quando viu ele passando? Disse, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio e se ofereceu como um cordeiro. Ele deu a vida dele como um cordeiro pascal, para ser imolado na Páscoa, para que a humanidade pudesse ser liberta da escravidão, da maldição que pesava sobre ela pelo erro de Adão, a escravidão do pecado. Então, veja que Yeshua se deu como cordeiro, e ele teria que ser imolado como os cordeiros pascais. E ele fez isso também na Páscoa. Até no dia que ele comemorou a Páscoa, ele não comemorou no mesmo dia 15, porque no dia 15 ele estaria morto. Veja bem como que aconteceu. Ele, vendo que ia comemorar, que ia ser morto no dia da Páscoa, ele mandou que os discípulos preparassem a Páscoa antes, quer dizer, no dia da preparação. Como a Páscoa é um jantar, é uma ceia, a comemoração é uma ceia, então é à noite, é depois das 18 horas, né? Ele ceou no dia 13. Por que no dia 13? Porque o dia 13 só é dia 13 até as 18 horas. Das 18 horas em diante, já é dia 14. Dia 14 era o dia da preparação. Só que se passasse para outro dia, era o dia da preparação, de matar os cordeiros para preparar para a ceia da noite. Então ele tinha que cear num dia antes. Ele ceou no dia 13, depois das 18 horas, que foi na terça-feira. Ele ceou na terça-feira, depois das 18 horas, né? Aí, na quarta-feira, ele foi imolado. Eu fiz até aqui umas anotações, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo mostrar isso com clareza para vocês. Veja bem, mês de Nissan. Mês de Nissan. Dia 13 de Nissan é uma terça-feira. Ele começou às 18 horas do dia 12 e terminou às 18 horas do dia 13 mesmo. Neste dia, à noite, depois das 18 horas, entrou o dia 14, que é o dia da preparação. Jesus então ceou aqui, no dia 13 à noite, depois das 6 horas, depois do pôr do sol. No dia 14 de Nissan, é o dia da preparação, que é uma quarta-feira. Então, nesta quarta-feira, começa às 18 horas do dia 13, aonde Jesus ceou. E ela vai terminar às 18 horas do dia 14 mesmo, porque depois das 18 horas já começa o dia 15. Nesse dia da preparação é que os cordeiros foram imolados. Agora, para que você entenda por que Jesus foi imolado aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Nessa terça-feira, às 18 horas, que já era dia 14, não era mais 13, era 14, Jesus ceou com os discípulos. Terminando a ceia, ele sai daqui e vai para o Monte das Oliveiras e vai orar. Ali ele ora tudo, chama os discípulos para orar com ele, que ele estava angustiado, depois fazem os cânticos. Quando eles estão fazendo os cânticos de louvor, o Judas Iscariotes chega com os soldados e prende ele. Aqui, ó, na terça, no dia 13
depois das 18 horas, depois que eles jantaram, que já era dia 14. Então devia ser por volta das 9 horas da noite, mais ou menos, a gente calcula que era por volta das 9 horas da noite. Os soldados prendem ele no Monte das Oliveiras. Daí levam ele para a casa do sumo sacerdote, né? E lá está reunido o sinédrio, e daí passam a noite inteira ali julgando ele, esbofeteando ele, xingando ele, menosprezando ele. Acontece aquelas coisas todas, e julgam, e fazem tudo com que podem fazer com ele ali na casa do sumo sacerdote Caifás. Quando amanhece o dia do dia 14, que é a quarta-feira, quando começa a amanhecer o dia, eles pegam Jesus e levam para Pilatos, lá onde Pilatos, no centro romano, onde Pilatos era o governador. Levam Jesus para Pilatos. E lá começa então as acusações dos sacerdotes contra Jesus, né? E Pilatos tentando de todas as formas ali ver se conseguia livrar Jesus, porque Pilatos disse que não via nada nele que merecesse a morte. Bom, daí de Pilatos acaba sabendo que Herodes está lá, manda Jesus para Herodes. Aí Herodes diz, não, mas se ele é galileu, então que Pilatos julgue e devolve para Pilatos. E aquela confusão toda. Bom, em torno das 9 horas da manhã, então é dada a sentença e ele é levado para o monte para ser crucificado. Acredita-se que em torno do meio-dia, né, houve a crucificação. E o meio-dia do dia 14, porque veja que ele foi preso à noite do dia 13, agora que já era dia 14, amanheceu o dia, ele estava sendo julgado pelos sacerdotes, foi para Pilatos, aí teve todo o julgamento, aí agora meio-dia ainda do dia 14, ele vai para a crucificação. E nesse momento, o céu escurece. Vira trevas. Por quê? Nesse momento, os cordeiros pascais, que eram Corban Pessa, esses cordeiros pascais estavam sendo imolados para a ceia pascal da noite, que seria depois das 18 horas do dia 14. E nesse momento, Yeshua também está entrando nessa do sacrifício, né? De ser imolado. Ele vai para a cruz, ele está na cruz, está crucificado, está sangrando na cruz, está derramando o seu sangue na cruz. E quando chega às 15 horas do dia 14, que é as 15 horas da quarta-feira, ele morre. Aí, José de Arimateia vai e pede para Pilatos. Isso aí seria uma história que você, se pegar na Bíblia, você entra em detalhes. Eu não vou fazer muito detalhes, senão o vídeo vai ficar longo demais. Então, José de Arimateia pede para Pilatos o corpo de Jesus e manda colocá-lo num sepulcro novo, que nunca tinha sido usado, um sepulcro escavado na pedra e que nunca tinha sido usado. José de Arimateia, então, pega e leva Jesus para esse sepulcro. Acredita-se que não foi José de Arimateia mesmo quem mexeu com o corpo, porque José de Arimateia era judeu. Às 18 horas ele tinha que comemorar a Páscoa, e pela lei judaica, uma pessoa que toca no morto, ela está impura, e impura ela não poderia comemorar a Pêssar. Se ele tivesse impuro, ele não poderia comemorar a Páscoa. Então, acredita-se que ele pode até ter acompanhado, mas não foi ele quem fez, quem levou, quem tirou, quem levou. Então, quando José de Arimateia tira ele da cruz, ou manda alguém tirar e conduzir para o sepulcro, as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galileia acompanham o cortejo que está levando Jesus para o sepulcro, para ver aonde é que ele ia ser colocado e de que maneira ele ia ser colocado lá. Então, elas acompanham até o sepulcro, isso ainda dia 14. 15 horas ele morreu e agora foi acabado de tirar da cruz e está sendo conduzido ao sepulcro. E elas vão atrás, ainda dia 14, dia da preparação. Quando elas veem onde ele foi posto e como foi posto, elas saem e vão para casa. E vão preparar ungüentos e especiarias para ungí-lo. Ainda no dia 14. Elas saem do sepulcro e vão para casa preparar esses ungüentos. Quando elas terminam de preparar o unguento, entra o pôr do sol e entra o dia 15, que é o dia de Pêssar.
Elas já tinham terminado. Elas acabaram de terminar, entra o Shabat Gadol, entra o Shabat cerimonial, o descanso cerimonial. Aí elas repousam conforme o mandamento. Aí ninguém trabalha, ninguém faz mais nada, vai só comemorar o jantar de Pêssah, né? Vai louvar, vai glorificar, vai cear e vão dar graças a Deus, mas trabalho ninguém faz mais nenhum, porque ali agora é um Shabat, é um descanso santo ao Senhor. É um Shabat Gadol, um feriado cerimonial grande, determinado por Deus. Então elas descansam segundo o mandamento, que é o dia 15. No dia 15, que é da ceia pascual, Shabat Gadol, elas ficam em repouso. No dia 15, às 18 horas, já não é mais dia 15, aí já é dia 16 de Nissan. Já é noite do dia 16, porque o dia judeu começa com a noite. O nosso começa com a madrugada, mas o deles começam com a noite. O anoitecer, depois que vem o amanhecer, porque o deles é lunar. Quando amanhece o dia, passou às 18 horas, entrou o dia 16, à noite, no amanhecer do dia 16, antes do sol nascer, elas vão ao sepulcro. E chega lá, a pedra está removida. Então, veja que elas foram ao sepulcro no dia após o Shabat, mas não o Shabat semanal. Elas foram ao sepulcro após o Shabat cerimonial, o Shabat Gadol. Terminou o Shabat Gadol, passou a noite, quando estava amanhecendo, elas foram ao sepulcro com os ungüentos e especiarias que elas já tinham preparado antes, no dia 14 ainda. Aí chega lá, Jesus tinha ressuscitado. Então, amados, diante dessa verdade, o que nós temos aí? Que a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Yeshua, ela se deu no dia 16. No dia 16 de Nissan, na sexta-feira, não no Shabat semanal, não no primeiro dia da semana, que era o domingo. Não, ela se deu na sexta-feira. Por quê? Porque a grande maioria dos versos em português que falam a respeito da ressurreição de Jesus e da ida de Maria Madalena e outras mulheres ao sepulcro, eles citam que a ressurreição aconteceu no terceiro dia. Terceiro dia do quê? Terceiro é primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, depois de quê? Depois da morte. No terceiro dia, depois da morte. Só Mateus fala 3 dias e 3 noites, mas Mateus faz uma fantasia, porque Mateus usa inclusive o termo em grego, ele usa que Jonas estava no seio da baleia, né? Em grego está lá quieto, né? E não tem nada a ver. Essa expressão quieto em grego é uma expressão ligada à mitologia grega que fala a respeito de uma deusa que é a deusa dos monstros marinhos, como baleias, tubarões e outros monstros marinhos. Então, ele usa essa expressão da mitologia grega, quando ele está falando no grego, né? Na tradução vem que ele diz no seio da baleia. Então, nós já vemos aí que Mateus pegou o texto de Jonas, que dizia que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio do grande peixe. Ele não diz que é baleia, até mesmo porque baleia, o esôfago dela não passa um homem inteiro. Ela é, apesar de grandona, ela tem um esôfago estreito. Ali só entra cardumes de peixe, cardumes de sardinha, de peixes pequenos que ela se alimenta. Entendeu? Então, não cabe um homem inteiro no esôfago de uma baleia. Logo, a gente já percebe aí que esse texto de Mateus é meio fantasioso. Jesus falou que o sinal dos ninivitas tinha sido Jonas e que ele seria o sinal para esta geração adúltera e má, que pedia um sinal. E Mateus então já pegou o texto de Jonas, falando em 3 dias e 3 noites, e colocou ali. Porque Mateus era judeu, ele pegou o texto do profeta Jonas, né? Mas os demais evangelistas, nenhum fala em 3 dias e 3 noites. Fala-se ao terceiro dia. Terceiro dia do quê? Após o quê? Terceiro dia depois do quê? Terceiro dia depois da morte. Então, se é o terceiro dia depois da morte, ele morreu no dia 14, às 15 horas. Às 18, o primeiro dia da morte dele foi o dia 14. Às 18 horas do dia 14 já não era mais 14, era 15. Então entrou o dia 15, é o segundo dia da morte dele.
Às 18 horas do dia 15 já não era mais 15, era 16. Então, é o terceiro dia da morte dele. Então, ao terceiro dia da morte, 14 é o primeiro, 15 é o segundo, 16 é o terceiro. No dia 16, no amanhecer do dia 16, é que ele ressuscita. Então, isto está de acordo com a Bíblia. E se nós pegarmos o texto de Lucas, no capítulo 23, capítulo 23, versículos 50 a 54, nós vamos encontrar Lucas colocando isso numa forma correta. Ele diz que Yeshua, olha o discorrer de Lucas, Yeshua morreu no dia 14, dia da preparação, às 15 horas, foi tirado, foi levado para o sepulcro, as mulheres seguiram, viram onde estava, voltaram para casa, prepararam ungüentos e especiarias para ungí-lo. No dia 16, aí entrou o Shabat cerimonial, elas descansaram conforme o mandamento, e ao amanhecer, depois do Shabat, elas foram ao sepulcro, no dia 16. Então, a narrativa de Lucas é perfeita, correta quanto a isso. Então, meus queridos, eu espero ter deixado claro para vocês que o nosso amado Mestre Jesus ressuscitou no dia 16. Correspondência para o nosso calendário, numa sexta-feira. Não quer dizer que nós devemos comemorar na sexta-feira, porque o que interessa é o dia do mês, dia 16, e não o dia da semana. Então, todo dia 16 de Nissan, que está entre março e abril, quando entrar a lua nova no mês de Nissan, o 16º dia para nós é o dia da ressurreição. Não importa se caiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não importa. Importa que seja o dia 16 de Nissan. É o dia que marca a ressurreição de Yeshua. No dia 14 era o dia da preparação. No dia 15 é o dia do jantar de Páscoa, a ceia pascal. No dia 16, que é Hol HaMoed, é o dia intermediário e que não é feriado. Ele ressuscita. Aí no dia 17 entra o Shabat semanal. E depois que vai vir o primeiro dia da semana. Então, ele ressuscita ao terceiro dia depois da morte, e não depois de 3 dias e 3 noites, o que seria 72 horas depois, e que iria fazer cair esta ressurreição às 15 horas do sábado, não ao terceiro dia, como é referenciado nos evangelhos. Ok, amados? Eu espero ter sido claro. Se eu não fui, coloque alguma dúvida que você tenha embaixo nos comentários, e eu vou ter o maior prazer de esclarecer, porque eu fico correndo, tentando para evitar que o vídeo fique muito longo, e às vezes a gente acaba atropelando alguma coisa. Mas se você colocar sua dúvida, eu vou ter prazer em tentar saná-la. Ok, meus amados? A você que me ouviu até aqui, que assistiu esse vídeo, eu clamo do alto céu que Deus abençoe grandemente a sua vida, derrame bênçãos abundantes, dando a você a luz do Espírito Santo com abundância, para que você saiba a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.